quero agradecer a presença de cada uma. Para o nosso primeiro workshop, prometo para vocês dar o melhor de mim, porque eu estava revendo hoje o workshop, esse mesmo workshop que eu dei ano passado. Claro que ele tem umas mudanças, eu não sou mais a mesma Gabriela, o ano não é mais o mesmo, né? Mas eu falei, gente, como eu estava inspirada o dia que eu dei esse workshop, eu espero que eu esteja tão inspirada quanto eu estava há um ano atrás, quando nós fizemos a nossa primeira turma do Rotas. Então, na sexta-feira passada, comentei brevemente aí com vocês que o Rotas ele surgiu ano passado, depois de bastante tempo de pesquisa, minha, do pessoal do escritório. Foi um pedido da Valéria que a gente tivesse... Eu acho que meu óculos está dando reflexo, está ficando estranho. Para que a gente tivesse alguns cursos, e aí na época eu tinha uma agência que era parceira da gente, acho que algumas de vocês conheceram, o pessoal da Almar, foram meus parceiros por bastante tempo, e conversando com eles, a gente criou esse projeto, fizemos grupo focal com as líderes na época, acho que na virada do ano de 2020 para 2021. Pode entrar. Para entender as necessidades das líderes, né? Para que a gente começasse o programa. Aqui eu acredito que a Regiane foi a única que participou, que está conectada conosco, que participou do Embaixadores, né, Regiane? Sim, eu participei, foi muito bom. Até a gente fez um curso lá para o Brasil com aqueles pessoal de longe, eles falavam assim, nossa, mas a Gabi já ensinou isso. Eu já sei isso, eu já sei. Aí eu falei, ué, mas... Aí, agora eles foram para o aplicativo, né, o Tup Social. Aí eu falava assim, daí eu via lá o chat, lá as meninas, aí eu sei explicar. Eu queria falar com elas, querendo falar assim, eu sei explicar isso, é fácil, elas falando lá que é muito difícil, e aquilo, e aí eu baixei o aplicativo, achei bem legal também, já estou usando também. Bem bacana, né? Em breve aí nós vamos ter um treinamentinho do aplicativo, ele é bem fácil, ele é bem bacana. Mas é muito bom. Então, a Regiane participou conosco de uma das etapas, né, que as líderes tiveram. Como eu expliquei para vocês, cada etapa eu desenvolvi, foi pensada com desenvolvimento. Eu não me recordo se a Regiane chegou a participar de grupo focal antes de começar o programa, para que a gente entendesse as necessidades. Mas nós fizemos tudo isso no ano passado. Nós conversamos com consultores, conversamos com líderes, selecionamos um grupo bem diversificado, assim, justamente para entender quais eram as necessidades, o que os consultores queriam, o que os líderes buscavam e queriam na época, e para esse ano a gente vai buscar e adaptar. Então, vou colocar para vocês aqui a nossa apresentação de hoje. Deixa eu colocar ela em modo apresentação. Agora são 9h07. Acredito que até esse de hoje ele é um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar fazer ele em menos de 1 hora, tá bom, gente? Mas vocês vão ver que vai ter bastante treinamento aí que vai variar de meia hora, 40 minutos, alguns um pouquinho mais densos, os que forem mais densos, eu aviso vocês. Então, eu acabei ontem no grupo ali, na emoção do momento, de mandar para vocês que o nosso primeiro treinamento era hoje, eu mandei errado o nome do treinamento, né? Hoje o nosso treinamento, ele é sobre gestão do tempo, é um treinamento que eu gosto bastante, que eu falo bastante dele, então é uma temática que realmente mudou a minha vida e mais pessoas deveriam ter acesso a esse tipo de conhecimento, então eu gosto de começar o programa do Rotas falando sobre isso, justamente para que vocês façam a gestão do tempo de vocês para participarem ativamente do programa, porque com certeza vai valer muito a pena. Eu acho que eu coloquei aqui, mas não coloquei a nossa... com som. Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece, para quem já conhece, está começando agora o Rotas do Sucesso com a nossa vinheta oficial. Vou ser honesta para vocês que eu já estava com saudade dessa vinheta. Essa vinheta é muito boa. Adoro que o programa da Magma tenha uma vinhetinha para começar, eu acho muito fofo. Gente, para nós começarmos hoje o programa, começarmos falando aí sobre gestão do tempo, eu queria falar um pouquinho de mim para vocês. Hoje, conversando com a Valéria, eu acredito que a gente não se conheça pessoalmente, maioria
das líderes que toparam participar do programa não me conhecem às vezes só por câmera, só pelas lives, só por Zoom, né? A gente acaba não se conhecendo pessoalmente, não conhecendo da vida pessoal de cada uma. Então, meu nome, na verdade, é Ana Gabriela, mas todo mundo me chama de Gabi. Eu sou formada em técnico em administração de empresa aqui de São José dos Campos, eu sou joseense mesmo. Eu tenho dupla formação na Universidade Federal de Uberlândia, em História. Eu sou graduada e mestre em História, sei que vai surpreender algumas de vocês. Tenho pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios na Mackenzie e também tenho Negociação e Administração de Conflitos pela FGV. Além disso tudo, fui convidada no ano de 2018 a participar de um programa bem legal da Tupperware chamado Master Trainer Júnior, que era para os filhos de distribuidores, e eles selecionaram 10 filhos, e entre eles eu fui a selecionada para participar, foi muito legal. Então foram 2 anos de Master Trainer. O Master Trainer é um tipo de curso, treinamento muito comum, onde o objetivo é desenvolver um grupo na mesma área, e aí treinamento intenso, tarefinha para casa, e foi muito legal eu participar desse momento. A Valéria fez o Master Trainer Distribuidores e eu fiz o Júnior aí entre os 10 filhos do Brasil, e nós aprendemos nesse curso aí da Tupperware, foi bem legal, PNL, né, gestão linguística, aprendemos sobre finanças, método GTD, Leader Coach Training, né, entre tudo. Mas o que é a ideia aqui para falar de vocês, eu sei que muitos que me conhecem na live, muitos que me conhecem pessoalmente, às vezes estranho, falam assim, gente, eu queria ser como a Gabi fala de uma desenvoltura. Bom, tá aí uma explicação, né, além de eu ser filho de peixinho, eu venho de uma criação dentro do mundo Tupperware, eu não só da Valéria, mas tive a oportunidade de participar de outras distribuições. Então, quando eu cresci, a Valéria era líder, era empresária dentro da distribuição Charme, que era aqui em São José dos Campos. Então, tive muita oportunidade de participar de treinamento com a Cristiane, que era distribuidora na época. Tive a oportunidade de viajar para algumas distribuições com a Valéria e ter contato com essas outras distribuições, e eu morei 6 anos em Uberlândia, e lá em Uberlândia eu vendi Tupperware com a nossa distribuição irmã, da Alexandra, da Triunfo. Então, eu tenho essa paixão louca por Tupperware. Eu comecei a trabalhar com a Valéria na distribuição Magma, eu tinha 14 anos, eu trabalhava na recepção, por um tempo fui eu e o Felipe, depois fui só eu por um bom tempo, até que quando chegou ali na época decisória, o que você quer fazer da sua vida, eu queria ser professora, tinha esse sonho de ser professora, então fui para a área da educação, entrei para fazer a graduação, para fazer licenciatura, porque era o meu sonho, fiz história, depois acabei me apaixonando por pesquisa, entrei no mestrado, fiz o mestrado, e aí em 2018, a Valéria e o Felipe, na verdade, final de 2017, os dois me fizeram um convite para voltar para a Magma. Eu já estava lecionando, já estava com um cargo significativo aqui em São José dos Campos, uma escola particular, num cursinho. Fui professora de EJA, de jovens e adultos, fui professora em escola rural, fui professora no sistema carcerário. Então, assim, eu tenho um leque bem diversificado na educação, por isso eu tenho a malemolência aqui, ó. Gabi, quantos anos você tem? Nossa, Deus, já fiquei perdida aqui. Ficou cansada. Eu faço 32 anos esse ano, faço 32 primaveras, muito bem vividas. Eu comecei muito cedo, Regiane, isso assusta muita gente, né? Mas se a gente olhar para as histórias de cada uma de vocês, vocês também provavelmente começaram cedo. Então, isso era muito comum para nós, né? Começar cedo. E vindo da família que eu vim, com a construção que nós tivemos com o Tupperware mesmo, era inevitável que eu tivesse que dar o start muito cedo. E para mim foi uma coisa muito positiva, porque eu pude fazer o que era o meu sonho, que era fazer história, eu pude trabalhar na área de licenciatura, eu trabalhei em licenciatura por praticamente 6 anos, adorava dar aula no sistema carcerário, dava tanto na aula masculina quanto na aula feminina. Eu estive recentemente na cidade onde eu trabalhei e o pessoal pergunta para mim, você voltaria? Eu voltaria, eu gostava muito de trabalhar no sistema carcerário, era muito legal, porque eu tinha que me reinventar, não era a história da sala de aula, do dia a dia que a gente ensina para a criança.
Então, cada novo bimestre dentro do sistema carcerário, eu tinha que ser uma nova professora, eu tinha que trazer outros conteúdos, e isso era muito importante para mim. Então, quando eu recebi o convite para voltar de vez com tudo, na verdade, eu nunca abandonei a Magma, né? Eu sempre vinha, participava dos eventos, ajudava a fazer os mega encontros. E aí, em 2017, o Felipe, que é meu irmão, o administrador da Magma, me disse uma coisa e eu falei, é verdade, eu vou abraçar, vou voltar. E estou, então, desde 2018 com a Magma novamente, trabalhando aí bastante na área, trabalhava muito na área de expansão. Fiquei um tempo morando no fundo do vale, em Guaratinguetá, e por causa da pandemia, assim como vocês, eu estava acostumada a viajar bastante, né? Viajar por causa do trabalho, viajava muito, estava muitos treinamentos, estava sempre no litoral, Jacareí, Taubaté, lá no fundo do vale, eu trabalhava em 17 cidades. Eu tive que me reinventar, porque em 2020 eu não tive muita opção, né? A gente ficou trancado. E aí, o que a gente fazia mesmo no dia a dia, eu, as empresárias e a Valéria, que era uma parte muito externa, muito de rua, muito contato com as pessoas, ela deixou de existir. E aí entra novamente a parte que eu adoro, né? Do reinventar. Então, em 2020, eu e a Valéria nos dobramos, assim como muitos. A gente teve a entrada, se vocês já eram consultora na época, né? A entrada de um novo site de pedidos. Levou bastante tempo nosso, fizemos bastante treinamento, melhoramos muitas lives, graças a Deus, gravávamos antes por celular, agora a gente tem uma equipe técnica que vai filmar, a live de segunda-feira estava a coisa mais linda, e tudo isso foi um trabalho, assim, meu e da Valéria, constante, não é que nós tínhamos que fazer por nós tínhamos que fazer por vocês, porque nós poderíamos simplesmente, eu estou aqui, eu já tenho, posso fazer o básico. Só que, gente, o básico nunca leva a gente onde a gente quer ir. A gente sempre tem que nos reinventar. E nós nunca vamos a lugar nenhum sozinho. Nós aprendemos a ser forte e temos como sinônimo da palavra forte fazer as coisas sozinhos. Já pensaram nisso? Às vezes a gente fala muito isso em relação à mulher, né? Nossa, essa mulher é forte, e aí ela toma essa personalidade como se ela tivesse que fazer as coisas sozinhas, só por ela. E a gente esquece que não é só por nós, não somos só nós. E que vai ter um dia que nós não vamos estar mais aqui. E que as pessoas vão ter que fazer as coisas sem a gente. Isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Um dia os filhos de vocês, se vocês são mães, né? Um dia os filhos de vocês, os irmãos de vocês, eles vão estar aqui, eles vão continuar vivendo sem você. Mas se você não ensinar para eles as coisas que vocês sabem, né? Como é que eles vão viver? E tenho isso como experiência morando sozinha, morando fora, né? Eu fui morar fora e, diferente de muitas colegas, eu sabia fazer muita coisa. E eu ensinei muito das minhas colegas. Então, eu lavava roupa, eu cozinhava, eu limpava a casa. E as minhas colegas vieram, maioria de ambientes familiares onde elas não faziam nada, não tiravam um saco de lixo de dentro da casa, se o papel higiênico no banheiro acabar, o que acontece? Quem repõe? Então, isso é muito importante, né? Então, quando eu penso no ano de 2020, e aí eu logo penso na Magma, depois no ano de 2021, eu penso muito assim, eu e a Valéria, a gente trabalhou muito para que tudo no ano de 2020 desse certo. E no ano de 2021, nós focamos o ano em ensinar as pessoas as coisas que nós sabíamos para que outras pessoas também soubessem. Então, a Valéria me pediu, na ocasião, no início de 2020, para que eu trouxesse para as líderes uma série de treinamentos sobre mídias sociais, e eu vou falar disso mais na frente para vocês, e eu lembro na ocasião que falei para ela, não é o momento. Porque entra justamente nisso aqui que eu quero dizer para vocês. O que não é o momento? É saber gerenciar o nosso tempo e a nossa rotina para saber quando nós podemos nos dedicar a fazer alguma coisa. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de me dedicar para fazer as coisas darem certo. Não gosto de me dedicar para deixar as coisas pela metade. Então, quando eu penso nessa minha formação, em tudo que eu tive, eu cheguei no ano de 2020, passei por essa pandemia e eu consegui sair dela uma pessoa diferente. Não digo para vocês uma pessoa melhor, porque
eu acho que ser uma pessoa melhor é uma palavra muito... Eu penso que eu saí uma pessoa mais construída. Não por conhecimento, porque eu fiz muitos cursos nisso, não, mas porque eu aprendi mais com os outros e eu tive mais oportunidade de ensinar as coisas que eu sei do que antes, quando eu tinha uma rotina na estrada. Por quê? Porque a rotina na estrada me tomava muito tempo atrás do volante e hoje nós percebemos que é possível a gente remanejar e gerenciar melhor o nosso tempo para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, esse foi o nosso objetivo no ano de 2020, quando nós pensamos num mundo pós-pandemia. O que nós vamos fazer depois que a pandemia acabar? Não vamos esperar a pandemia acabar para entender isso. E é nisso que eu, a Valéria, pensamos muito e trabalhamos muito, gerenciamento do tempo e da rotina. Então, quero já começar o nosso workshop, já começando, mas começar a reflexão para que vocês entendam hoje o que é a rotina de vocês, né? O que vocês fazem na vida pessoal, na vida profissional, como vocês gerenciam a equipe de vocês, quanto tempo vocês determinam para o gerenciamento da equipe de vocês. Então, o que eu faço hoje e o que eu deixo de fazer porque eu acho que eu estou sem tempo. Então, gerenciamento do tempo e da rotina é isso. Entender o que eu faço, o que eu deveria fazer e o que eu estou deixando de fazer. Então, às vezes, o maior medo de um marido, quando uma consultora vira líder, é que ela pare de dar atenção à família, dar atenção a ele, dar atenção aos filhos. E aqui é onde eu entro com você. A Valéria falou disso na segunda, dando um exemplo da Mônica. Nós temos muitas pessoas de história na Tupperware que nunca deixaram a família de lado. O que faz a Mônica, empresária, líder, consultora, mãe de 4 filhos, conseguir fazer tudo que ela faz? Gestão do tempo. Entender o que é a rotina dela, entender o que é a prioridade dentro da vida dela. Então, é sobre isso hoje que nós vamos falar. E eu já quero começar com vocês por essa charge, que eu adoro o Armandinho. Ele sempre traz umas reflexões assim muito válidas. Então, a gente tem ali a mãe falando para o filho, né? Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Aí ele diz, que pena, porque se elas pensassem, elas teriam tempo. Gente, olha que profundo. Se a gente parar para pensar, nós vamos ter mais tempo. Isso faz sentido para vocês? Vocês podem me escrever no chat, tá bom, pessoal? Podem abrir o áudio para falar. Isso faz sentido para vocês? Se a gente parar para pensar, a gente vai ter mais tempo? Então, essa é a reflexão que o Armandinho traz e essa é a reflexão que eu quero começar a fazer com vocês. Eu vou abrir as portas agora e no meio do nosso treinamento para o final, eu vou começar a fechar essas portas para mostrar para vocês que sim, é possível. Se a gente parar para pensar, é possível ganhar mais tempo. Então, eu quero dizer umas frases aqui para vocês e eu quero que vocês me digam, podem daí escrever no chat, podem abrir o áudio, se vocês se identificam. Em algum momento no ano de 2022, você parou e olhou para alguém perguntou para você assim, como é que tá a semana, como é que tá o dia? Você falou, tô cansada. Olha, gente, eu acho que esse ano essa foi a frase que eu mais falei aos finais de semana. Eu estou cansada. Mas não é uma canseira, não é uma canseira física do corpo, é uma canseira mental. Eu estou cansada de muitas coisas que eu tenho que fazer, eu tenho cansada das coisas que eu tenho que gerenciar, eu estou cansada um pouco das coisas do serviço, um pouco das coisas da família, eu estou cansada, não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Ou vocês se pegam comentando com uma amiga, com um amigo, não tenho tempo para mais nada. Nossa, não posso pôr mais nada na minha agenda, não tenho tempo para sair com meus filhos, não tenho tempo para ir no shopping, nossa, não vou no cabeleireiro há meses, porque não tenho tempo para mais nada. Nossa, eu não faço a unha mais, que eu não tenho tempo. Era uma coisa que eu gostava de fazer e eu não faço mais, porque eu não tenho tempo. Outra frase bem comum aí, que a gente utiliza bastante é, eu não tive tempo, estou na correria. Ah, eu gosto dessa. Vocês usam essa?
Eu não tive tempo, estou na correria. Vocês vão lembrar de mim se algum dia vocês quiserem usar a palavra estou na correria para conversar comigo. Vocês vão apagar e falar, não, a Gabi não gosta. Gente, eu estou na correria é a desculpa mais gourmet que existe. Eu participei de um treinamento, inclusive foi um dos treinamentos com a Tupperware, com o José Rafael, e ele usava justamente esse termo. Eu estou na correria, uma desculpa gourmet que as pessoas inventaram no século XXI para dizer que elas não querem fazer nada. Porque o que é essa eu estou na correria? Você está correndo na esteira? Você está correndo na rua? O que é essa correria? Você está sempre em movimento? Então, eu não tive tempo, eu estou na correria. Alguém já usou essa frase aí? Eu usava muito. Gente, eu usava muito. O dia que eu participei da palestra do José, que ele falou isso, eu falei, meu Deus, eu me justifico assim para os outros. Nossa, eu não pude te responder porque eu estou na correria. Essa era a frase que eu mais usava. Respondia para as consultoras, respondia para as líderes, para as empresárias. Nossa, desculpa, eu não pude te responder hoje porque eu estou na correria. E aí o pessoal, o José chamou isso de desculpa gourmet. E eu achei tão bonito, né? Desculpa gourmet, ela está gourmetizada. A gente usa ela porque acha que ela é uma coisa bonita dizer para os outros que eu estou na correria. Os outros vão achar que eu sou importante, porque eu falo que eu estou na correria. Ah, ela está na correria, a Regiane está na correria, Socorro está na correria. Nossa, essa pessoa é importante, hein? Nossa, está na correria. E aí quero trazer essa reflexão para vocês. O que significa estar na correria? Você não pode parar um minuto para responder a pessoa no WhatsApp às vezes. Não é que você está na correria. É que naquele momento, você não quis responder. 2, você simplesmente não viu. E ao invés de você só responder, você justifica com uma desculpa de que você está na correria. Não é verdade? Às vezes é isso que nós fazemos. Outras coisas muito comuns que provavelmente acontecem com vocês, acontece comigo, acontece com a Valéria, a gente não consegue cumprir alguns combinados. Com o filho, com os maridos, com as esposas, com alguns familiares, com os amigos. Eu tenho um propósito na minha vida, já tem um tempo, eu tenho uma amiga muito de infância, que a gente ainda é muito próxima, e uma das minhas tarefas, depois que eu mudei para São José, era ter mais tempo com ela. Só que ela nunca virou uma prioridade, assim, nunca virou uma prioridade sair para comer uma pizza com ela uma vez no mês. Eu combinava com ela, mas eu mesmo furava. E assim eu acredito que deva acontecer com vocês, na vida de vocês, na vida familiar. Com a família que mora dentro da sua casa, ou com a sua família, os demais parentes, também com os seus amigos. Eles querem marcar um churrasco, mas você não pode ir, porque você não consegue ajustar no seu tempo para participar desses momentos. São tantas micro coisas acontecendo na sua vida que você não consegue cumprir combinados que você gostaria de fazer. Levar o filho no cinema, levar o filho num parquinho, num zoológico no final de semana, não é mesmo? Ir com o marido ou com a esposa passear. E aí você chega naquele estado onde você se sente cansado mentalmente. Você começa a entrar numa rotina que você acorda às 6, dorme à meia-noite, acorda às 6, dorme às 10, e que você levanta no outro dia e parece que você está no automático. Você está fazendo o caminho do ônibus do seu bairro, que ele faz o mesmo caminho toda vez. E aí você chega num momento que é o que eu disse lá em cima, não é um cansaço que é físico, ele é um cansaço mental. E aí, quando você entra para participar de um treinamento, de uma reunião, de uma aula, vai na igreja, vai no culto, você está lá só de corpo presente. Porque a mente, ela já foi embora. E você sai daquele momento sem lembrar do que foi aquilo. Aquilo simplesmente passou por você, porque você está cansada. Estou falando a verdade ou estou falando a mentira? Podem falar, gente. Não tenham medo. Não tenham medo de mim. Eu vi a Socorro e a Vivi falando ali no chat. Mas é verdade ou mentira o que eu falei para vocês? É verdade, é a realidade do nosso dia a dia. Com certeza. Gente, eu não tenho fórmula mágica aqui para ensinar para vocês, não.
Como deixar de ser tudo isso? Eu só consigo falar para vocês que tem como parar de falar que você está na correria. É possível. Porque isso é um vício de linguagem. Vamos cortar o vício de linguagem. Agora, para as demais coisas que não são vícios de linguagem, eu posso ensinar vocês como gerenciar o tempo de vocês para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que vocês se sintam menos cansadas, para que vocês possam fazer mais coisas e estar nos lugares que vocês gostariam. Querem? Estão afim? Sim ou não? Sim. Bacana. Isso que eu queria ouvir. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, e é uma das primeiras coisas profundas, quer dizer, eu já disse algumas, mas é a primeira coisa profunda que eu vou dizer para vocês aqui agora. Não confunda movimento com progresso. Você estar ativo, você está fazendo coisas, não significa que vai te trazer resultados. Só porque eu estou executando funções, não quer dizer que eu estou evoluindo. Faz sentido essa frase para vocês? Faz sentido? Vou trazer agora para a realidade de dentro da equipe de vocês, essa frase, para que vocês entendam o sentido dela. Algumas de vocês são líderes recentes, há um pouco mais de 6 meses, outras já têm a equipe aí há 1 ano, mas todas, na teoria, são novas líderes. E, às vezes, quando a gente assume um novo projeto, eu acredito que foi assim quando vocês se tornaram um consultor, a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não é? A gente faz uma rifa, a gente faz uma sacola premiada, a gente faz um produto do dia, a gente faz reunião, a gente faz demonstração, e aí a gente vai tendo pequenos resultados e a gente entende aquilo como evolução. Mas, Gabi, não é evolução? Não, porque se você deixar de fazer, você vai continuar tendo resultado? Não. Se você parar de fazer, você vai ter resultado? Não. Gabi, mas a venda direta não é assim? Não, gente. A venda direta é quando a gente tem um plano de execução, quando a gente para e pensa nas ações que nós estamos executando, nós vamos ter evolução a longo prazo. É possível você sair de férias 30 dias com a sua família e mesmo assim continuar gerenciando a sua equipe e fazendo as suas vendas sem ficar que nem uma louca, jogando várias ações. Então, a frase está dizendo para nós, não confunda movimento com o progresso. Quer dizer, não é porque eu estou fazendo várias ações que eu estou evoluindo. Às vezes eu estou fazendo várias ações porque foi assim que eu aprendi, foi só isso que me ensinaram. E aqui é o passo do Rotas do Sucesso. Nós vamos te ensinar a juntar esse montante de ações que você faz, tornar ele um plano concreto de ação, para que aí sim você evolua. Porque daí você não vai ter microações, você vai ter um plano. Gente, um projeto bem feito, um programa bem feito, ele traz resultados. As pessoas que começaram no Rotas comigo no ano de 2021 e que não eram vanguardistas, ou que eram vanguardistas, ali fechavam o mínimo do Vanguard, elas hoje fecham bronze, ouro. E elas tiram férias de 20 dias, às vezes. Porque elas entenderam que não é só ficar fazendo microações. É literalmente criar um plano e seguir ele para evoluir. Então, eu pedi para vocês terem um lápis e uma caneta aí junto com vocês e um papel. Vocês não precisam me passar o que vocês vão escrever no papel, eu quero que vocês guardem para vocês. Mas eu quero que a primeira coisa que vocês escrevam aí, de pergunta que eu vou fazer é: aonde você quer estar com a sua equipe no final do ano? Aonde você quer estar com o Império? Aonde você quer estar com o Terra, com o Hortência, com inovação, com a Iluminadas? Aonde você quer que a sua equipe esteja? E, gente, aí eu não estou falando nem de Vanguard só, não. Eu quero que a minha equipe feche Vanguard, eu quero que a minha equipe feche prata, diamante, platina. Não só isso. Mas pense assim, qual é o estado de relação que você quer ter com as pessoas dentro da sua equipe? Que tipo de líder você quer ser para a sua equipe? Você quer ser aquela líder que desenvolve? Você quer ser aquela líder
que é presente, você quer ser aquela líder que está sempre compartilhando ideias, construindo ideias, você quer ser aquela líder que faz reunião de equipe todo mês. Quem você quer ser como líder e aonde você quer que a sua equipe esteja lá em dezembro? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês anotarem aí no papel e vocês não perderem esse papel. Porque esse papel é muito importante para quando a gente chegar lá no final do Rotas, você olhar para trás e falar, poxa, eu consegui chegar. Não precisei chegar em dezembro, não. Foi possível chegar em 4, 5 meses. Porque aqui, a gente não sobe de elevador. A gente sobe de degrau em degrau. Porque subir de degrau em degrau também chega no topo. A gente não precisa cortar nenhuma parte. Nós conseguimos chegar juntos. E aqui eu quero dizer, ou quer melhorar qualquer coisa na sua vida, invista em tempo. Gabi, tempo é dinheiro. Sim, só que para você ganhar dinheiro... Então, para que hoje as equipes de vocês, que a sua equipe tenha, que as suas consultoras tenham, nós vamos precisar investir tempo. Por isso que o nosso primeiro workshop, ele é sobre gestão do tempo. Então, para a gente falar sobre gestão do tempo, eu tenho 2 teorias que eu quero apresentar para vocês, 2 pesquisas aí. A primeira teoria é Getting Things Done, a teoria do GTD, que é a arte de fazer acontecer. Então, literalmente, Getting Thing done, é literalmente fazer a coisa, vou fazer. E o método Plena, que é um método de gestão do tempo para mulheres ocupadas. No final de 2020, se eu não me engano, começo de 2021, eu trouxe o Casal Produtividade para uma live com a Magma. Eu não sei se vocês já estavam conosco, mas eu compartilho depois com vocês o link da videoaula que eles fizeram, que foi muito legal. Eu vou tirar minha fundinho de tela aqui para mostrar para vocês. Ah, não, eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz? Cadê? Aqui. Vou tirar meu fundinho de tela. Ah, aqui. Vamos ver se dá para ver. Opa, não vai ter que ser esse. Bom, esse aqui, ó, gestão do tempo para mulheres ocupadas, é o método Pleno, que é o Casal Produtividade. Eu posso passar o Instagram dele para vocês depois, super show. E esse aqui, que é o que eu mais gosto, na verdade, é o treinamento que eu participei com a Tupperware e é o treinamento que eu me identifiquei, que é o método GTD, um método Getting Things Done, o método de fazer as coisas acontecer. Esse é um método americano, ele é aplicado aqui no Brasil por apenas uma empresa, e aí eu tive o prazer, né, de a Tupperware trazer essa empresa, e aí eles me deram o livro. Digo para vocês que o livro deles, eu sei que vocês vão me perguntar depois, Gabi, passa o nome dos livros. Se eu fosse falar para vocês, comprar um livro, compra o livro do Casal Produtividade, que é o Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Eu posso até ver com eles depois, se vocês quiserem, eles mandam tudo para a Magma, eu faço uma compra só tudo para a Magma, porque é bem legal. Esse do método GTD, o livro, me desculpa a comparação, mas ele é como a Bíblia. Ele é um negócio que não dá para você começar a ler pelo começo, não dá para você abrir a primeira página e ler a primeira página. Então, ele é um manual para quem fez o treinamento, entendeu? Então, ele tem várias partes do livro que você vai, ao invés de começar a ler pelo primeiro capítulo, você vai ler pelo terceiro. E depois você vai pular para o quinto, que vai voltar para o primeiro. É como assistir Star Wars, não faz sentido nenhum. A não ser para quem fez o treinamento. Mas eu trouxe aí um pouquinho deles para vocês. É um método que eu mais gosto, então é um método que eu vou falar um pouco mais para vocês. Então, como eu disse, se eu for sugerir um livro para vocês comprarem, compre o do Casal Produtividade, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. O método Plena é muito similar ao método GTD. É muito bom, eu amei a leitura, eu participo de várias palestras com os dois ainda. Os dois são fenomenais, eles entendem tudo de gestão do tempo. E depois eu mando o link para vocês do Instagram dos dois, lá na página dela. Semana passada eu acho que ela fez uma maratona de 3 lives, então eles sempre trazem conteúdo, isso é bem legal. Bom, inclusive foi deles uma frase que eu adoro, que é: cabeça foi feita para pensar. Talvez vocês já devem ter me ouvido falando isso em alguma live, em alguma reunião de líder. Gente, cabeça foi feita para pensar. Esse é o primeiro segredo de gestão do tempo. Sabe quando a gente entende que decorar as coisas é o que mantém a mente ativa?
Já ouviram isso? Ah, decorar um número de telefone é bom porque está exercitando a mente. Essa é a maior ignorância que existe nos tempos modernos. Porque se você pode anotar aquela coisa, e sempre que você quiser ver ela, você ter aonde consultar, é melhor. Porque você vai usar a sua mente para fazer a coisa certa, que é pensar. Pensar no quê, Gabi? Pensar numa estratégia de vendas. Cabeça foi feita para pensar. Pensar numa ação que você precisa executar, num plano que você quer realizar. A cabeça foi feita para pensar. Se a gente fica gastando energia da mente para ficar guardando coisas, nós estamos ocupando espaço de pensamento. Já pensaram nisso? Faz sentido para vocês? Às vezes, a gente gasta muito tempo decorando número do CPF, do RG nosso, do pai, da mãe, do marido, do filho, número de telefone, quando, na verdade, a gente tem um negócio hoje chamado de celular, que é uma tecnologia maravilhosa, que nós podemos criar listas para nos ajudar a lembrar senha de banco, senha do e-mail. E aonde a gente fica guardando essa senha? Aqui. E sabe o que acontece quando você precisa da senha? Sabe a senha que vocês devem precisar de vez em quando e vocês nunca lembram? É a senha do Facebook. O que acontece quando o Facebook desloga? E você fala assim, e agora? Qual é a senha? Me deu um branco, me deu um branco. Na verdade, não é que te deu um branco, é que aquela informação ela é totalmente desnecessária na sua mente. Porque a cabeça foi feita para pensar. E aí, o que a cabeça fez com aquela mente? Essa informação é desnecessária, ela não precisa lembrar disso agora, porque ela não usa. Ou você está lá tomando banho, aqui a gente brinca muito que que está sempre atrasado, né? Você está lá no banho e você tem aquele insight assim, esqueci da reunião ontem, já foi. Mais tarde tem reunião da escola. Não é assim? E é nos momentos mais inconvenientes, você está no meio do culto, você fala, tem que levar um bolo amanhã. O que tem a ver você no culto, sábado, 7 horas da noite, com levar um bolo amanhã? Nada. Mas a sua mente, você está fazendo ela ficar guardando informações. Então, ela fica o tempo inteiro girando para guardar informação, ao invés de estar pensando, criando. Você está usando a cabeça para anotar. Então, vamos parar de usar a cabeça para anotar e vamos usar a cabeça para a coisa certa, que é pensar. Então, vamos começar avaliando a nossa produtividade pensando na nossa mente. Então, bora lá no papelzinho de vocês. Primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o quão produtivo você pensa ter sido nas 2 últimas semanas? Semana passada. Vamos por essa semana, que hoje é quinta-feira. Essa semana e semana passada. O quanto você pensa ter sido produtivo? Nós temos 3 opções. Você pode avaliar de 1 a 4. Eu penso ter sido produtivo de 1 a 4. Eu não tenho ideia. Só que assim, o 1 é aquele, eu não tenho ideia se eu fui produtiva. E o 4 é, eu fui produtiva num nível assim, eu não sei explicar, eu acho que eu não fui. É um 4. Então, se você está nessa, eu não sei se fui, você está ali entre 1 e o 4 e você avalia ali entre 1 e o 4 quanto você acha que é essa não produtividade sua. Ou você está entre o 5 e o 9. É um mais ou menos. Tem dia que eu fui produtiva, tem dia que eu não fui produtiva. Estou mais ou menos. Aquele 9 é o que está mais e o 5 é o que está menos. Ou 10, você não tem dúvidas sobre o que você está fazendo. Todo dia você está fazendo coisas que estão na sua lista sem esquecer de nada. Você não tem nenhum momento, tinha que ter levado isso. É o filho domingo à noite pedindo para levar cartolina segunda-feira de manhã, né? Então, para você ser o 10, você tem que ser a pessoa que não tem o pensamento Se você tem o pensamento você está lá entre o 1 e o 4. Tá bom? E aí, como é que vocês estão? Gente, lembrando que aqui não tem certo, não tem errado, nós estamos num treinamento de evolução. Quero que vocês me digam aí, qual é a escala de vocês de produtividade? Vou até anotar aqui, hein? Eu vou perguntar, vai cair isso na prova no final. Bora lá, qual é a escala de produtividade de vocês? Me passem aí que eu vou anotar. Pode mandar no chat, pode abrir o áudio, não tem problema.
A Regiane colocou que ela está entre o 5 ao 9, está mais ou menos. Mas, ô Regi, dentro do 5 e o 9, qual que você acha que você está mais, assim? Você está mais para o 9 ou mais para o 5? Acho que o 5. Mesma pergunta para você, Socorro. Nessa escala aí do mais ou menos, você está mais entre os 5, 6, 7, mais para o 5. Não tem problema, gente. Fernanda, Viviane, a Viviane Santos, acho que ela está no 7. Viviane Santos é de inovação. Fernanda, onde você acha que você está? 7. No 7, bacana. E a Viviane... Gabi, Pode falar. Eu estava trocando a minha filha aqui, eu acho que eu perdi um pedacinho aí, mas assim, no geral, você está dizendo? Nas 2 últimas semanas, no geral, vida familiar, serviço, assim, você conseguiu cumprir o que você tinha que cumprir sem ter problemas, sem ter esquecimento, sem ter que remarcar nada. Quão produtiva você acha que você foi? Eu acho que 8. 8, bacana. Gente, é isso. Cada uma de vocês agora, lembra que eu pedi para vocês, escrevam aí no papel. A Vivi está terminando aí de trocar o bebê, a filha. Terminando, coloque ali o seu número. Lembra que eu falei lá no começo? São coisas que vocês vão anotando para vocês. Vocês não estão aqui para uma escala de crescimento, de comparação com outras equipes. Exatamente, Socorro. Nós estamos aqui, todo mundo, para chegar no 10. Vou dizer para você, tem semana que eu estou 10. Essa semana eu estou no 8. Essa semana eu esqueci umas coisas aí, mas já pus a minha vida em ordem hoje. Eu tenho 2 perguntinhas para vocês aí a mais, aqui, para que vocês escrevam aí no papel de vocês. Quem quiser depois compartilhar no chat comigo, pode compartilhar para que eu leia. A primeira pergunta é: o que você tem feito que impacta negativamente na sua produtividade? O que você tem feito na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que impacta negativamente para que você seja uma pessoa mais produtiva, para que você possa coordenar as coisas da sua vida sem ter problema? O que você acha que hoje é um problema para você? Eu digo para vocês, hoje, para mim, o meu problema maior é justamente a minha agenda. E isso me incomoda muito, porque eu estava viajando bastante e isso quebra a minha rotina. Então, isso impacta negativamente na minha produtividade. Eu não estar dentro de uma rotina é ruim para mim. Eu preciso ser a pessoa que malha todo dia às 6 horas da manhã. Eu preciso ir na yoga toda semana. Se eu estou viajando e eu não consigo executar essa função, isso já acaba na minha produtividade, porque eu volto na outra semana de viagem preguiçosa, eu já saí da rotina e aí isso afeta a minha produtividade. O que afeta a produtividade de vocês negativamente? E a outra pergunta que eu tenho para vocês, a minha é uma resposta de 2 lados. Porque o que aumenta a minha produtividade é a rotina. Quanto mais rotina eu tenho e mais dentro da rotina estou, mais produtiva sou. Então, se a minha semana eu comecei ela bem, segunda-feira na academia, 6, 6:30 da manhã, quer dizer que o resto da minha semana, gente, vai ser maravilhoso. Se eu já faltar na academia segunda-feira ali de manhãzinha, eu já não gosto de ir na academia à noite, o resto da minha semana já desanda de uma maneira. Então, ter a rotina para mim, fazer as coisas na hora certa, ir nos lugares que eu tenho que ir, os meus compromissos pessoais comigo mesmo na hora correta, isso para mim é uma rotina. Isso aumenta a minha produtividade. Eu dou mais de mim dentro da empresa, eu dou mais de mim para minha família, eu dou mais de mim para os meus amigos. Por quê? Porque significa que a minha agenda vai estar certinha. Eu não tenho lacunas na minha agenda que eu vou precisar ficar remanejando. Então, coloquem aí essas 2 perguntas e vejam para vocês o que afeta vocês negativamente e o que aumenta a produtividade de vocês. Então, o que afeta negativamente a produtividade e o que aumenta a produtividade. Porque é aí que você vai entender o que você precisa fazer. E eu falo que a pior coisa é a pessoa que sabe o que precisa fazer e ela não faz. E essa pessoa sou eu aqui que vos falo. Então, eu sei que a rotina é uma coisa positiva para mim e que quando eu saio da rotina, isso me quebra.
cai a minha produtividade, então eu deveria me esforçar mais para que mesmo quando eu esteja viajando, ou me adaptar a essa nova etapa da minha vida, né? Me reencontrar nessa nova etapa em que eu vou viajar novamente, para que isso não afete quem eu sou, não afete quem eu sou na minha vida pessoal, não afete quem eu sou com a minha família, não afete quem eu sou dentro da empresa. Então, isso tudo é produtividade, gente. Produtividade não é só trabalho, trabalho, planilha, planilha, tá bom? Produtividade é você fazer as coisas sem se sentir exausta mentalmente, sem se sentir cansada. Então, isso é produtividade. E aqui falando em como gerenciar a produtividade, no método Plena do Casal Produtividade, eles utilizam aí 5 métodos, tá? E aqui isso foi uma ideia minha, eu trouxe aí uma árvore com vários ramos, porque eu acho que é assim na nossa vida, né? A gente, assim como uma árvore, nós temos vários ramos. Então, a gente tem a família, os filhos, a atividade física, a farmácia, a entrega Tupperware, casa, comida, carro, pagar contas, salão de beleza para quem gosta, viajar, descansar, vender Tupperware, supermercado, religião, o cônjuge. A nossa vida ela é uma grande vertente. E só de falar tudo isso, eu fiquei cansada. Como é que a gente abraça? Como é que a árvore consegue ter tantos ramos e continuar forte por tanto tempo? É aí que vem a filosofia do Plena, porque a primeira etapa da filosofia plena, que é o P, é de podar. Podar as distrações, podar as tarefas irrelevantes, podar o excesso de compromissos. Então, quer ver eu nervosa, uma semana que eu tô cheia de reunião e que eu não consigo fazer nada, que eu tenho que abrir mão de ir na academia ou eu tenho que abrir mão de fazer uma viagem porque eu tenho muita reunião. Então, o excesso de compromisso também me descarrega, também me desequilibra. Então, a primeira coisa que eu tenho que podar é isso, para que as coisas se equilibrem sem me desequilibrar. E aí, a segunda letra aí do método Plena é o L. Depois que eu podo, eu libero. Eu libero a mente da sobrecarga cognitiva, aquela sobrecarga excedente, trazendo clareza para a mente. Então, quando eu paro de ficar guardando os números de telefone na cabeça, quando eu paro de ficar guardando o CPF do marido, do filho, da avó na cabeça, da mãe, eu sei o CPF da mãe, gente, na cabeça. Quando eu paro de ficar guardando as senhas do banco, a senha do Facebook, a senha do Instagram, eu podei, porque isso são tarefas irrelevantes. E aí eu abro espaço, eu libero espaço na mente, para que ela consiga pensar com clareza. E aí, a terceira letra do método Plena é o equilibrar. Depois que eu podo e libero, eu equilibro. Eu equilibro as tarefas de prevenção de dor com a prevenção de ganho. Gente, eu amo essa explicação do Casal Produtividade. Eu acho que eu nunca chego aos pés dele para explicar o que é tarefas de prevenção de dor e o que é prevenção de ganho. Mas depois que eu vou encaminhar o vídeo lá para vocês, vocês devem entender melhor. Existem várias tarefas que nós vamos deixando de fazer, mesmo sabendo que nós temos que fazer. Então, por exemplo, ir na academia para mim não é uma coisa que eu faça porque eu gosto, muito pelo contrário, eu não gosto. Então, agora no final do ano e no começo do ano, com a mudança da rotina, eu não tenho ido na forma que eu gostaria. E aí eu paro de ir, quem está perdendo sou eu. E eu estou alimentando a minha dor, porque eu não gosto mesmo de ir na academia, então não tem problema não ir. Só que lá no futuro, eu vou olhar para trás e pensar o quê? Queria ter começado há um ano atrás. Queria ter começado e não parado. Isso é uma tarefa de prevenção de dor. É uma coisa ruim que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer, porque senão, ano que vem eu estou pesando 100 quilos, né? É assim que funciona para nós mulheres. A gente ganha 100 quilos em um mês, né? E então, fazer uma atividade física para nós é uma dor. Gente, eu sei, mulher e atividade física é um negócio que não combina, a gente não gosta tanto assim, mas é uma prevenção de dor. Sabe por quê? Vai doer agora, só que se você não fizer, lá na frente, vai doer muito mais. Você vai olhar para trás e vai falar, putz, devia ter ido.
devia ter começado. Uma tarefa de produção de ganho, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Não é uma dor, porque vocês não estão obrigados, e que vocês sabem que no futuro trará outros benefícios para vocês. É mais ou menos isso a parte de equilibrar. A gente precisa entender o que nós temos que fazer, porque nós temos que fazer para prevenir dores futuras, e fazer o que precisamos fazer para ganhar agora e ganhar no futuro. Então, esse é o momento em que a gente equilibra as tarefas. Lembra que nós podamos as tarefas que ficam, a gente define elas nessas categorias e vamos ajustar elas dentro da nossa rotina, do nosso tempo. Bom, método pleno, o PLE já foi, agora vamos para o N, então. O N é de negociar. Nós vamos pegar essas tarefas, né, como eu estava dizendo ali no equilibrar, e vamos achar um espaço para elas no nosso tempo, um espaço na nossa agenda, no nosso dia. E, por último, nós vamos ajustar. O A de ajustar. Então, semanalmente, priorização ideal e os melhores padrões. Então, semanalmente ou quinzenalmente, o que for melhor para você, ajustar o que deu certo, o que não deu certo, o que tem que sair, o que tem que ficar. Gente, segundo o casal Produtividade, eu concordo com eles totalmente, a vida da gestão, da pessoa que faz uma boa gestão do tempo, é constantemente plena, porque ela tem que estar constantemente podando, liberando, equilibrando, negociando e ajustando, porque tem uma coisa que eu não posso fazer agora, então eu preciso podar ela, mas eu posso fazer ela mês que vem. Então, mês que vem eu equilibro ela, coloco ela como uma ação na minha vida, negocio um espaço dela na minha rotina e ajusto para que ela faça parte. Fez sentido para vocês? Vocês podem responder no chat, podem abrir o áudio, fiquem à vontade. Fez sentido o método pleno para vocês, a explicação por cima dele para vocês? Eu vou compartilhar o vídeo depois do Casal Produtividade, para que eles expliquem mais para vocês, né? Foi uma live bem bacana, onde eles explicam mais do método. Só que, gente, vocês viram que não consiste num bicho de 7 cabeças organizar o nosso tempo. É podar, liberar, equilibrar, negociar e ajustar. O método GTD, ele também tem essas 5 metodologias, só que ele tem umas metodologias um pouco diferenciadas que eu gosto um pouquinho mais. Então, o método GTD, ele tem 5 passos. O primeiro passo é capturar, o segundo passo é esclarecer, o terceiro passo é organizar, o quarto passo é refletir e o quinto passo é engajar. Então, o primeiro passo é capturar. Capturar tudo que eu preciso fazer. Então, literalmente, pegar uma folha de papel e descarregar tudo que você está pensando, tudo que você precisa fazer, tudo que você deixou de fazer, tudo que um dia você quer fazer, e pôr no papel. O ato de pôr no papel é o que você fez o passo 1. Você capturou a informação. E depois eu vou esclarecer essa informação. Então, eu não sei se eu estou com o meu caderninho aqui. Deixa eu ver se eu estou. Eu acho que não. Então, na época que eu fiz o programa, eu lembro muito que uma das ações que eu coloquei foi que, na ocasião, a gente precisava levar o cachorro no veterinário. Eu não me recordo se a nossa cachorra já tinha morrido ou ainda não, mas era uma coisa meio assim, eu ficava protelando. Então, eu ficava mandando para frente. Eu acho que ela já tinha falecido, sim. Eu ficava mandando para frente. Preciso levar o cachorro no veterinário? Vou deixar para lá. Ou como eu estou fazendo agora, eu preciso marcar para fazer um exame. Então, hoje eu pus isso no papel, marcar para fazer exame. Então, eu capturei a informação que eu preciso fazer um exame cardiológico. E aí eu vou esclarecer essa informação. O que é esclarecer essa informação? Quando eu preciso fazer um exame cardiológico? Agora? Mês que vem? Ano que vem? Quando? Então, esclarecer é entender quando essa ação precisa ser feita e se ela é uma prioridade. Sim, marcar o exame cardiológico é a prioridade para mim. Se possível, eu ainda poderia fazer ela esse mês, no máximo mês que vem. Então, eu esclareci quando e qual o tempo disso. Mas, por exemplo, eu tenho ações que eu capturei na época que ainda estão capturadas para mim.
Por exemplo, eu sempre quis fazer trekking, que é caminhada na montanha, com camping. Já tem uns 5 anos que é meu sonho. E eu pesquiso isso, vocês não têm ideia. Eu tô à toa no celular, eu fico assistindo vídeo de montanhismo, uma coisa aleatória. Quantas montanhas escalei? 2 ou 3 no máximo na vida. Mas é meu sonho, uma atividade que eu gostaria de fazer, chamada trekking, montanhismo. Eu capturei essa informação quando eu fiz o treinamento. Trekking. Começar a fazer trekking. Vou esclarecer a informação do trekking. Ela é uma prioridade na minha vida? Não. Quando eu quero começar a fazer ela? Quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou começar a fazer. Então, eu capturei, eu anotei isso está anotado na minha agenda, eu tenho um aplicativo no celular, tá lá, chama Algum Dia Talvez. Algum dia, talvez, eu vou fazer trekking. Quando eu tiver essa abertura na minha agenda, eu vou capturar essa informação de novo, vou dar uma data para ela e vou começar a fazer. Deu para entender, gente? E agora, o passo 3 é as informações que eu preciso executar, por exemplo, o tracking eu não preciso executar. Então, eu já deixei o tracking para lá. Parei de pensar no tracking. Isso saiu da minha mente, não me perturba mais. Só que marcar o exame é uma coisa que eu preciso fazer. Então, eu começo a organizar para que isso aconteça. Depois, passo 4, eu reflito para que isso aconteça no tempo certo. E passo 5, eu engajo. Eu executo a função de fazer o exame. Esse método eu vou destrinchar com vocês um pouquinho mais, porque, como eu disse, é um método que eu gosto, fez muito sentido para mim, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês, assim como o método Plena. Bom, outra fase do casal produtividade que eu adoro é essa frase aqui, ó. Cave o poço antes de ter sede. Gente, cave o poço antes de ter sede. Estruture os pensamentos. Lembra a primeira frase que eu disse para vocês lá? Que não adianta a gente sair fazendo um monte de ações e entender que isso é evolução? Isso não é evolução. Então, se a gente só for cavar o poço quando a gente tiver sede, a gente está executando uma ação em vão. Quando a gente pensa no futuro, vou começar a cavar esse poço porque eu vou ter sede um dia, isso é evolução. Então, é isso que nós temos que pensar. Cavar o poço aqui é a equipe de vocês. Vamos construir a equipe que vocês querem ter. Vocês já têm a equipe. Vocês deram o primeiro passo, que é ter a equipe. Agora, vamos estruturar e crescer para vocês terem a equipe que vocês querem ter. Gente, não dá para chegar no platina do dia para a noite. Mas é possível fechar o ano ouro. É possível fechar o ano vendendo 50, 60 mil de equipe. Se a gente começar a cavar o poço agora em junho. Então, a gente ainda tem mais 7 meses pela frente. Tudo bem? Bom, então vamos lá para esses 5 passos aí do método GTD, né? Como lidar com a alta demanda de informações e pessoas que chegam. Como lidar com treinamento, filho, casa, tudo mais junto. Primeira coisa, lembra que eu disse do capturar? Anote tudo. Cabeça foi feita para pensar. Cabeça não é para ficar guardando informação. Quando alguém chega para mim, meu celular não está aqui na mesa. Quando alguém chega para mim e fala assim, Gabi, que não sei o que, vamos comer um doce semana que vem. Eu já puxo a minha agenda e falo assim, quando na semana que vem? Ah, na quinta-feira, mas depois a gente vê o horário. Eu falo, não. Quinta-feira que vem eu posso estar o horário. Fica bom para você? Ah, fica bom para mim. Então tá aqui nesse horário. Você não fica me perturbando na quarta e na terça, não, com o horário na quinta-feira, porque aqui, ó, você vai ficar gastando a minha energia. Se a gente já pode decidir isso agora, vamos decidir isso agora. Outra coisa, uma rotina que eu peguei muito na minha casa. Eu não como muito aqui, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto de comer, então de vez em quando elas acabam. Ao invés de, o dia que eu for no supermercado eu sento e faço uma lista, conforme elas vão acabando, eu vou anotando. Então, acabou a banana hoje, comi a última banana. Eu venho aqui e já anoto, banana. Para o dia que eu for no supermercado, eu saber que eu tenho que comprar banana. E não parar e ficar pensando no que eu tenho que comprar lá no supermercado. Então, a ideia de anotar tudo é pegar essas coisas banais e também as coisas importantes, capturar elas, colocá-las num papel,
para que a gente possa entender o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. E transformar as abstrações em ações concretas. Às vezes o seu filho comentou com você um dia que ele quer... Mãe, queria muito ir no cinema assistir um filme que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O filme tal vai lançar tal dia. O seu filho te trouxe uma informação. Ele falou uma coisa para você. E ele te falou uma coisa que para ele é importante. E que eu sei que, apesar de não ser importante para vocês, vocês querem tornar real. Ao invés de você ficar pensando nisso, anota. O meu filho quer ir no cinema tal dia. Que dia que é o filme mesmo, filho? Lança tal dia. Anota isso. Põe na sua agenda. Põe na agenda lá. Hoje lança o filme. E aí, a partir do dia que lançar o filme, você já viu na sua agenda que o filme lançou, você vai ver qual é o melhor dia nos próximos dias da agenda para tornar aquela ação concreta. E vocês viram como eu usei uma coisa simples? E sabe o que acontece a maior parte das vezes quando os filhos de vocês pedem alguma coisa? Eu sei disso porque é filho. Vocês ficam na mente assim, vou fazer isso pro meu filho. Eu sei disso que eu sou filha, né? Vou fazer isso pro meu filho. Aí você fica na mente aqui, ó. Daí, passa um mês, você fala assim, filho, você não queria ir no cinema? Aí ele fala assim para você, agora não, né? Agora o filme já saiu do cartaz, a senhora não faz nada que eu peço. Não é assim? Porque o filho também não te lembra porque ele te pediu uma coisa, não. Ele comenta e nunca mais volta. Não é mesmo? Ele traz a informação aqui, ó, e fica esperando que você faça milagre. E aí eu estou ensinando para vocês um pouquinho como transformar essas ações em concretas. Terceiro ponto aí, né? Ser rigoroso nas ações. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Ser rigoroso nas ações com você. Eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês, e essa é uma parte muito importante. Se você tem uma reunião, se você tem um momento gravado comigo, se você tem uma reunião de escola do seu filho, e você colocou na agenda que você tem aquilo, seja rigoroso naquela ação. Se surgiu um outro compromisso, não, eu não posso, porque aquele compromisso surgiu primeiro. Se é uma coisa que dá para remanejar, remaneja. Se não, seja rigoroso nas suas ações, tá? Pelo menos no início, até que você se ambientalize a tomar as decisões corretas para você. Eu adoro essa teoria dos 10 minutos antes que se perca. Existe uma teoria que diz que a gente leva 10 minutos para esquecer uma coisa que a gente pensou. E sabe que horas que acontece isso, gente? No banho. Você está tomando banho, você tem uma ideia brilhante. Você está tomando banho, você pensa aqui, ó, já sei onde eu vou cavar o poço para ter água. Já sei. Você sai do banho 10 minutos depois, secou, colocou roupa. Você falou, o que é mesmo que eu pensei? O que era mesmo? Já esqueceu. Então, e não é assim? E é nas horas mais bobas. Você está lavando louça. Quer ver um momento filosofia? É a gente lavando louça. A gente lavando louça é o tempo inteiro lavando louça e a mente aqui, ó. Nossa, podia ter feito isso. Nossa, podia ter feito aquilo. Então, a teoria dos 10 minutos antes que se perca é, se você teve uma boa ideia, pare o que você está fazendo e anote a ideia. Gabi, com que precisão você leva essa teoria a sério? Muito a sério, gente. Eu tenho um grupo comigo mesma, eu tenho 2 números, né? Um número pessoal e um número profissional. E sempre que eu mando mensagem do meu número pessoal para o meu número pessoal, profissional, eu sei que eu tive uma ideia. E é nos momentos mais aleatórios. Eu estou parada no sinal, eu acordo de madrugada com ideias. Eu literalmente sonho que eu estou trabalhando. Durante o sonho, eu tenho uma ideia e aquilo me acorda. Só que ao invés de voltar a dormir, eu gravo um áudio para mim, porque eu não consigo, gente, escrever de madrugada, acordei do sonho ali. Aí eu pego o celular e me mando um áudio. Gabi, você sonhou. E vocês vão rir disso agora, mas eu vou achar o áudio que eu mandei um dia de madrugada para mim, 4h30 da manhã, com uma ideia de desafio para a Magma. Eu vou mandar esse áudio no grupo para vocês. Vocês vão dar muita risada do meu áudio, eu toda sonolenta. Gabi, você teve um sonho incrível. E eu contando de mim mesma para o sonho. E aí, no outro dia de manhã,
Eu acordo e escuto meu áudio. E aí eu capturo. Eu tô lavando louça, eu penso em alguma coisa, eu desligo, lavo a mão, já desligo na hora. Me manda um áudio daqui. O banho é a única coisa que ainda me atrapalha. Mas eu sempre tomo banho com o celular no banheiro, então, assim, eu saí do box, antes de enxugar, eu seco a mão, pego o celular e gravo o áudio. Porque eu sei que se eu enxugar e trocar de roupa, eu já esqueci. O tempo ali de sair no banheiro e chegar no quarto, gente, aqui, ó, foi precioso. Teve um corte na minha mente do tempo aqui, ó. Então, teoria dos 10 minutos antes que se perca. Tentem essa teoria, porque vocês vão ver que é muito bom. E isso vale para tudo, gente. Lembrei que eu preciso ligar no médico terça-feira. Anota que você tem que ligar no médico terça-feira. Anota, preciso ligar no médico hoje. Porque vai chegar terça-feira, a sua mente ela faz assim, ó. E aí, filho, a terça-feira passou. Que horas que você vai lembrar? Quarta-feira. Você está tomando banho? Aí você vai. Ih, tinha que ter ligado no médico ontem. É assim que acontece, gente. A mente da gente faz isso. Outra coisa que eu amo, e é esse próximo esse quinto ponto aqui, é tornar o físico invisível. Na verdade, aqui eu gosto até de entender isso como pegar o que eu tenho, que é uma ação, e aqui eu vou usar esse exemplo de ligar para marcar o exame, isso é uma ação que eu preciso realizar. Eu ainda não realizei. Só que eu anoto na minha agenda o dia e a hora que eu quero ligar no médico. Vocês acreditam que eu faço isso? Para que você anotou isso na sua agenda, Gabriela? Porque eu estou tornando o físico invisível. O que está na minha mente aqui que eu preciso ligar no médico, ele é uma física. E eu preciso tornar ele numa coisa visível, numa coisa palpável, que eu olho e falo, eu tenho que fazer. Então, tornar o físico invisível é muito importante para a rotina de vocês. Você precisa da mente limpa para investir no que importa, para investir no pensamento estratégico, para investir na família de vocês, para investir na equipe de vocês. A mente limpa, sem as distrações, vai trazer menos cansaço mental e mais tempo. Então, aqui quero fazer um exercício bem rápido, que é para vocês esvaziarem a mente. Sei que vocês estão aí com uma folha de papel. Alguém poderia me dizer? Ok, estou no meu horário. Finalizando já, gente. Então, eu quero que vocês peguem uma folha de papel, essa que vocês estão aí, ó, e escrevam aí, capturar, esvaziar a mente. E comecem a anotar várias coisas que, enquanto eu fui falando, foi vindo na mente de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês também já estavam fazendo isso, né? Então, vai anotando aí o que você lembrou. Tem que levar o cachorro, tem que levar o filho no pediatra. Mas para levar o filho no pediatra, eu preciso ligar no pediatra, porque não posso só ir no pediatra. É uma ação que precisa de outra ação. Então, eu preciso ligar no pediatra para marcar o pediatra do filho. Para daí levar o filho no pediatra. Deu para entender? Preciso levar o cachorro no veterinário. É só levar o cachorro no veterinário? Não, preciso ligar no veterinário. Preciso ir na distribuição fazer uma garantia. Qualquer dia que eu posso ir? Não, só posso ir o dia que eu estiver na cidade. Que dia que eu estou na cidade? Vai pensando em tudo isso, porque isso está ocupando espaço na sua mente. E o nosso objetivo aqui, ó, é esvaziar a sua mente nesse momento de agora. Sei que sei que vocês vão ter muitas coisas para anotar. Mas vamos trabalhar com essas que vocês pegaram para a gente finalizar o workshop de hoje e a gente fechar aquelas aberturas que eu fiz lá no começo. Olhem essas ações que vocês anotaram. Então, se você anotou aí que você precisa levar o filho no pediatra, que você precisa ir no supermercado, se você precisa assistir uma videoaula, que você tem uma reunião amanhã com a Magma. Então, amanhã tem Evoluindo Magma, 5 horas da tarde. Eu pergunto para você, quando você olha para a primeira ação, enumera as ações aí. Quando você olha para a primeira ação, ela demanda que você faça algo, sim ou não? Ela demanda de tempo, sim ou não?
para ficar mais claro para vocês, se você responde que a ação, ela demanda tempo, sim, ela demanda tempo, então você vai ter que administrar isso dentro do seu horário. Então, se você respondeu sim, e, gente, tem ação que você vai responder não tem problema. Por exemplo, fazer trekking, que é o que eu pus lá na minha lista. Montanhismo, eu coloquei isso na minha lista, porque estava na minha mente. É uma coisa que demanda ação minha? Não era uma coisa que demandava ação. Então, eu escrevi não. Se você pensou em só coisas que demandam ação, não tem problema. Mas a gente vai avaliar ação por ação. Então, acredito que vocês devem ter listado aí um pouco mais de 2, 3 coisas. Então, você vai literalmente avaliar a quantidade de coisas que você colocou. Então, aquela primeira ação lá, ela demanda ação? Sim. Então, qual é a próxima coisa que você vai fazer com ela? Você vai programar, agendar, né? Ou adiar. Eu preciso marcar o exame. Vou usar o meu aqui para vocês. Eu preciso marcar o exame. É minha ação que eu anotei no caderno. Marcar o exame. Demanda ação? Sim. Que tipo de ação é essa? É uma ação que só eu posso fazer. Então, eu vou agendar. Que dia que eu vou fazer isso? Vou fazer isso amanhã, 9 horas da manhã. Eu posso adiar essa ação? Não, eu não posso adiar essa ação. Eu tenho que tentar fazer esse exame agora, final de junho, final de maio, começo de junho. Mas, por exemplo, a ação do veterinário, na época, eu precisava de uma ação, sim, só que era uma coisa que eu, Gabriela, podia fazer ou outra pessoa podia fazer por mim. Gente, outra pessoa na minha casa podia levar o cachorro no veterinário, né? Então, eu deleguei isso para que outra pessoa fizesse. E aí, o terceiro ponto aqui, se você disse sim para a ação, é a regra dos 2 minutos. Se é uma ação que você pode fazer agora, faça. Por exemplo, eu não posso marcar o exame agora porque o consultório está fechado. Só por isso que eu não vou ligar lá. Mas se o escritório tivesse aberto agora, não é uma coisa que eu ia levar menos de 2 minutos? Ligar no centro médico e marcar o exame? Não era? Então, eu paro e faço aquilo na hora. Então, se você disse sim para a ação, você tem 3 opções. Ou você mesmo faz, e aí você vai ter que colocar um dia e horário, ou você faz agora, ou você adia, ou você delega para alguém, ou se é uma coisa muito rápida, que vai levar menos que 2 minutos, você faz naquela hora. Não agora, porque agora nós estamos em treinamento. Então, você agenda para fazer daqui a pouco. Combinado? Mas aqui o que eu quero dizer para vocês, o maior problema de uma ação que vocês podem delegar, mas vocês não delegam, às vezes é funções de casa. Às vezes você tem um filho que já está na idade de lavar o banheiro, um filho que já está na idade de lavar a louça. Gabi, mas ele não faz que nem eu. Lembra que eu comecei o treinamento falando para vocês da importância do ensinar? E, gente, ninguém faz as coisas igual a gente, não. Se a gente só for esperar isso de todo mundo, nós vamos morrer fazendo coisas. Então, se a ação aí é passar um aspirador no seu sofá, e você tem um filho de 6, 7 anos, ele já sabe passar um aspirador no sofá, porque você vai ensinar ele. E essa ação vai parar de ser sua e vai começar a ser dele, delegada a ele. Entenderam? Então, se você pensa nessa ação aí, você olhou para a sua ação, você tem 3 opções. Se você pode fazer naquele exato minuto, faça. Se você não pode fazer, mas tem alguém que pode fazer por você, você delega. E se você mesma pode fazer, você agenda ou adia. Gabi, eu tenho uma ação aqui igual a sua, que ela não demanda ação. Aí eu tenho 2 dicas para vocês, quer dizer, 3 dicas para vocês. Por exemplo, fazer o trekking, fazer um montanhismo para mim, não era uma coisa que determinava ação. Eu não precisava fazer naquela hora, eu não tinha como agendar e eu não podia delegar, certo? Quando eu fiz o treinamento, e até hoje, eu não tenho horário para fazer montanhismo. Eu não posso delegar para ninguém fazer por mim, que é um negócio que eu quero fazer por puro prazer, como é que eu vou mandar alguém no meu lugar? E não dá para fazer em menos que 2 minutos. Gente, essa é a regra.
Se não dá para fazer nenhum dos três, isso é uma ação que é não tem como fazer. E aí você tem 3 opções para fazer com essa ação. Você pode jogar fora, se ela não for aceitável. Você pode arquivar, ou você pode deixar ela para algum dia, talvez. Bom, eu não ia jogar fora o meu sonho de fazer montanhismo, não ia arquivar, porque eu entendo que se eu arquivo é uma coisa que eu vou demorar a rever. Então, eu deixei ela como um sonho, algum dia, talvez. O arquive aqui, eu gosto até que vocês pensem nisso do arquive como algo concreto. Sabe um papel? Aqui, estou com a conta aqui do Bradesco. Ah, nota fiscal da Magma. Vamos supor que isso aqui é uma nota fiscal da Magma. O correto é você guardar a nota fiscal por pelo menos 1 ano. Vocês sabiam disso? Então, é um papel que você não pode jogar fora. Só que esse papel não demanda ação nenhuma de vocês. Qual é a ação que o papel demanda? Nenhuma. Só de você arquivar o papel. Então, arrume uma gaveta e arquive. Gabi, passou 1 ano. O que eu faço com isso? Joga fora. Rasgue e joga fora. Cartão de crédito que você não usa mais. Quebra e joga fora. Gente, tudo isso que eu estou ensinando para vocês não é só coisas palpáveis, família, amigos, trabalhos, não. É para coisas reais também, papel. Quanto papel vocês devem ter em casa que vocês não fazem a menor ideia para que serve o papel? Então, pense no papel assim, para que serve esse papel? Preciso fazer alguma coisa com ele? Não. Ele está me sendo útil? Não. Mas eu preciso manter esse papel por mais um tempo? Não. Joga fora o papel. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Tranquilo? A Regiane falou que ela tem muita dificuldade em delegar. Regiane, todo mundo tem. Não é fácil, tá? Digo para você, eu não tenho. Eu também nem gosto, só que eu percebi, depois de um tempo, que ninguém vai ser como eu. Gente, literalmente, ninguém vai fazer as coisas como eu. Só que se eu não começar a delegar, eu não vou ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Então, às vezes eu prefiro que alguém faça no meu lugar mal feito, porque mal feito é melhor do que não feito, né? Seu filho lavar o banheiro mal lavado é melhor do que o banheiro ficar sem lavar, não é? Então, o banheiro não precisa estar lavado perfeitamente, ele pode estar mal lavado, não tem problema. Bom, se você pensa em uma ação, gente, estou finalizando, prometo, e ela demanda mais tempo de você, Gabi, é uma coisa que demanda mais tempo. Por exemplo, fazer o Rotas do Sucesso, demandava tempo. Então, isso é um projeto. A Valéria veio e pediu para mim criar uma série de treinamentos de mídias sociais, e eu pensei, não, isso demanda tempo, eu acho que a gente pode fazer várias ações que não vão dar em nada ou fazer uma coisa que vai dar certo. E isso virou um projeto. E esse projeto, gente, por muito tempo ele ficou aqui, ó, algum dia talvez. E foi esse justamente a frase que eu disse para a Valéria. Agora não. Agora eu não tenho tempo. Algum dia talvez eu faça. E algum dia talvez eu sentei, revisei os meus projetos e falei o quê? Tá na hora agora de criar o Rotas. Então, isso, gente, é o que eu faço constantemente. E tem alguns projetos, como, por exemplo, o Rotas tem que ser na vida de vocês um projeto, porque ele vai demandar mais que uma ação. Vocês vão precisar participar de muitos workshops, vocês vão ter que fazer os desafios. Então, são coisas que vocês vão precisar estar constantemente revisando. Revisando o que nós aprendemos, revisando as suas anotações, revisando os próximos passos. Deu para entender o que é um projeto? Sim? Por exemplo, fazer o projeto da escola com seu filho é um projeto, afinal de contas. Você vai ter que comprar cartolina, canetinha, massa, lápis de cor, sentar e fazer com ele. É um projeto, às vezes vai precisar de mais de um dia. Então, se vai demandar mais de uma ação, isso é um projeto. Por exemplo, eu preciso ligar para fazer o exame, eu preciso ir no exame e depois eu preciso ir lá buscar o resultado do exame. Vocês viram que eu estou executando 3 ações? O meu resultado de exame, ele já é uma ação, um projeto. E por onde esse projeto começa? O meu projeto começa aqui, ó, programando. Qual é a primeira coisa do projeto que eu tenho que fazer? Agendar a consulta, agendar o exame. Pronto, vou começar o projeto. Gente,
Não é preciso muito esforço para fazer as coisas, tá? Mas precisa decidir o que requer uma boa quantidade de esforço. Não adianta a gente ficar fazendo muita coisa e não focando naquilo que necessariamente precisa do seu esforço. Então, se você não pode fazer isso agora, se você está no momento da sua vida que tem alguma ação na sua vida que você não possa fazer, não tenha medo de jogar fora, de arquivar ou de deixar para os planos de algum dia, talvez. Bom, já organizamos as ações. Aqui é só um compiladinho para vocês, tá? Já organizamos as ações ali rapidamente, colocamos num calendário, ou colocamos que está aguardando resposta, né? Vamos delegar, vamos arquivar, vamos delegar, ou se não, aqui eu adoro essa listinha. O se não é o projeto do Algum Dia Talvez. Algum Dia Talvez, ele demanda várias coisinhas. E eu tenho no meu celular um aplicativo chamado Wunderlist, que eu tenho lá no Wunderlist 2 tópicos. Um tópico chamado Algum Dia Talvez e um tópico chamado Informações Gerais, onde eu anoto todas as senhas de tudo. E lá num dia, talvez, eu tenho essas várias subcategorias dentro dele. Aqui, ó. Algum dia, talvez. Algum dia, talvez, quando eu estiver na rua, eu preciso comprar um filtro de água, por exemplo. Ou eu preciso ir na casa de ferragem. Só que não é uma urgência. Então, um dia que eu estiver na rua, está aqui na minha planilha. A mesma coisa foi que eu disse para vocês no supermercado. Eu anoto a banana, mas ela não é uma urgência. Ela é uma coisa para quando eu for no supermercado. Em casa, eu tenho várias coisas que eu preciso fazer aqui na minha casa, gente, não vou mentir para vocês, não. Mas estão todas elas na lista de Algum Dia, talvez, desde março. Eu estou com um curto na lâmpada da sala. Está na lista de Algum Dia, talvez. Até tentei resolver essa semana, não deu certo, ficou para Algum Dia, talvez, ali mais para frente. Entupiu aqui o ralo do banheiro, entrou no dia do Algum Dia, talvez. Hoje eu entrei em contato com o cara falou, se você estiver aí, eu vou aí agora. Aí eu falei, em 2 minutos, é isso que eu preciso. Eu estou aqui, vem aqui, resolva isso agora. Tirei isso aqui do Algum Dia, talvez. Senão ia ficar para Algum Dia, talvez, também. Quando eu viajo, eu crio listas. Quando eu compro uma viagem ou programo uma viagem, antes da viagem chegar, eu já começo a criar a lista do que eu quero. Por quê? Porque quando chega na semana da viagem, eu já estou de saco cheio da viagem, gente. Eu nem fui viajar e eu já estou irritada da viagem. Daí eu não lembro de nada bom que eu queria fazer, eu não lembro de nada boa que eu queria comprar. A mala, eu não lembro que roupa que eu queria levar. Vocês são assim também? Eu vou viajar, eu fico pensando semanas antes as roupas que eu queria levar, no final eu não levo nada. Algum dia, talvez, no computador, às vezes alguma pesquisa que eu preciso fazer. E aqui na lista do esperando. Tem algumas coisas que não se encaixam nas outras listas, e aí eu tenho a lista do esperando. Isso aqui, gente, são coisas que eu faço, sabe? Por algum dia, talvez, que me facilita. Mas, por exemplo, hoje a minha lista do supermercado, ela funciona no meu WhatsApp. Eu tenho... Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma conversa comigo mesmo? De números diferentes? Se vem do pessoal para a empresa, são ideias. Se vai da empresa para o pessoal, é coisa da casa. Funcionou para mim. A gente tem que achar o que funciona melhor para nós. Por quê? Porque eu esquecia da lista do supermercado lá no aplicativo e no WhatsApp estava ali na mão. Gente, eventualmente faço uma nova leitura. Lembra do método pleno? O método pleno fala muito isso. Faço uma revisão. Seja ela diária, semanal, quinzenal, nunca mensal. Se você for deixar para pensar nos seus planos uma vez por mês, já passou os planos. Então, diária, semanal, quinzenal. Capture os papéis literalmente soltos, as coisas soltas que estão na sua bolsa. Nós somos acumuladores compulsivos. Quantos papéis você deve ter dentro da sua carteira que deve estar mais de 1 ano aí? Você está cantando parabéns para aquele papel cupom fiscal que você pegou no supermercado. Ou aquela bolsa sua, a Valéria que é mestre nisso, gente. A bolsa da Valéria, todas as bolsas da Valéria, tem muito papel. Tem papel que nem ela deve saber o que é. E assim, essa semana ela está andando com essa bolsa, semana que vem ela quer andar com outra. Daí ela, assim, só tira a carteira, não esvazia a bolsa. Então, é essa a dica que eu vou dar para vocês, tá? Não é dar uma faxina na sua casa, é dar uma faxina nas suas coisas. Nas suas coisas pessoais. Na sua bolsa,
na sua carteira, na sua gaveta de documentos, na sua gaveta de documentos pessoais, de documentos da Tupperware. Se ele não serve para nada, joga fora. Se você precisa guardar ele por mais um tempo, arquive. Combinado? Esvazie suas caixas de mensagem do celular, se for necessário, mas aqui muito de e-mail. Às vezes vocês deixam um e-mail sobrecarregado, recebem um e-mail da Tupperware importante ou da Magma e não acha. Esvazia, gente. Se você já respondeu, se é spam, deleta. Esvazia sua mente. Anote uma vez por semana os seus compromissos no papel, capture os compromissos e dê ação para os compromissos. Crie lista de ações, ações para quando você estiver na rua, ações para quando você estiver no supermercado. Pode parecer bobeira, pessoal, mas facilita muito essas listas de ações. Revise o seu calendário necessariamente todo dia, toda semana, para ver se você não está esquecendo de cumprir. Digo para vocês que eu uso 3 ferramentas. Eu uso a agenda da Magma, agenda Tupperware, quer dizer, o caderno da Magma, e eu tenho tudo no meu celular. Eu uso a agenda do Google, e ela é interativa com o computador, então ela fica aberta aqui no meu computador, todo dia eu chego, abro ela, primeira coisa que eu faço, e eu reviso se tudo que eu anotei nas agendas de papel está ali, porque tudo que está no meu celular desperta para que eu lembre de fazer. Então, para mim, se não desperta, eu não faço, gente. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Lista de aguardando resposta. Fez um compromisso com alguém e a pessoa precisa te dar uma resposta, coloca na lista de resposta. Sabe para que serve essa lista de resposta para vocês? Para recruta. Cria uma lista de resposta para recruta. Mandei o material tal, de tal semana, de tal mês, para a recruta tal, e ela me disse isso, aguardando resposta. Onde eu posso fazer isso, Gabi? No seu celular, gente. Tem vários aplicativos que te ajudam a anotar tudo. Ah, eu não gosto muito de celular. Agenda Tupperware. Se vocês não conquistaram a sua no começo do ano, lá na distribuição eu tenho a venda, vendo para vocês que estão no Rotas. Então, tá aí. Ou no seu caderno da Magma, se você pediu o caderno da Magma também, o caderno da Magma tem espaço ali para você anotar esse tipo de coisa. Revise seus projetos, revise qualquer checklist relevante que você faça. Então, se você é do tipo que faz checklist na porta da geladeira, eu faço checklist na parede aqui da sala, tem post-it para tudo quanto é lado. Revise os checklists, gente. Para e leia o que você escreveu. Porque naquele momento você achou que era importante. E, acima de tudo, seja criativo e corajoso. Não é um bicho de 7 cabeças. Aprenda o que faz bem para você, o que te ajuda e o que não te ajuda. Os 3 últimos pontos aqui, para a gente finalizar. Engajar. Engajar significa realizar com capacidade e qualidade o que precisa ser feito. Engajar. Realizar com capacidade e qualidade o que precisa ser feito. Guardem bem isso, gente. Engajamento de equipe é realizar com capacidade e qualidade o seu papel de líder, de envolver as pessoas da sua equipe para o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Trabalho em equipe. Aqui não existe eu. É o primeiro pensamento que vocês têm que ter. A equipe de vocês é um conglomerado de pessoas. Vocês não estão sozinhos. Bom, faça escolhas sobre suas ações baseadas no que você pode fazer, em quanto tempo você tem para fazer, no seu nível de energia para fazer aquilo, e então, isso serão as suas prioridades. Digo para você que o maior problema da atividade física para mim é que eu achava que eu tinha que fazer 1 hora por dia, todo dia. E isso me gastava um tempo que eu detestava. E aí eu comecei a aprender que, se na verdade, se eu fizer meia hora, 40 minutos por dia, já tá bom. Sabe por quê? É o quanto de tempo eu tenho por dia para determinar para atividade física. E, gente, melhor fazer meia hora e 40 minutos todo dia de exercício do que não fazer hora nenhuma, não é mesmo? Então, mas se eu não for para fazer 1 hora, eu não vou. Mas se você fizer meia hora hoje, vai ser melhor do que não ter feito nada. Então, faça a escolha sobre suas ações, como que você pode fazer, em quanto tempo você pode fazer e no nível de energia que você tem. Não tenha medo de dizer não. Se você não pode fazer, se você não tem energia para fazer,
e você não pode fazer, diga não, gente. Diga não. Senão, você vai fazer mal feito ou vai pegar ranço da pessoa que você teve que fazer. Permaneça flexível com o seu sistema. Sempre acessível para revisão. Revisar é muito importante. Essa semana eu pus que eu vou no supermercado, eu coloquei que eu vou no supermercado meio-dia na segunda, mas eu não posso. Nossa, mas a Gabi falou que eu tenho que ser fiel à minha agenda. Gente, seja fiel, não deixe de fazer os seus compromissos, mas seja flexível com você mesmo. Se você não pode ir meio-dia, que era o que você tinha proposto, vá em outro horário, mas não deixe de ir, tá bom? Confie na sua intuição. Você vai saber o que é melhor para você na hora e no dia que é melhor para você. Escolha entre fazer o que você definiu previamente, ou fazer o que vai aparecendo, ou dedicar um tempo para definir os dois. Então, eu prefiro gastar um tempo para definir os meus compromissos e conforme for aparecendo as coisas, eu vou encaixando. Isso funciona melhor para mim. Mas constantemente eu remarco as minhas coisas, às vezes, para fazer algo que apareceu em cima da hora. Então, eu preciso fazer isso essa semana e o único horário que tem é o horário da minha yoga. Eu remarco a yoga. A yoga era uma coisa minha, um compromisso comigo mesmo. Era uma coisa que eu já pré-defini. Mas apareceu algo muito importante que precisa ser feito. Eu remarco. Gente, se não é importante, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo e vou para a yoga. A Valéria sabe disso. Eu saio do escritório às vezes 5 para 6, mas eu vou na yoga. Porque a yoga é o meu compromisso comigo mesmo. Então, dedique um tempo para entender o que vai funcionar melhor para vocês, mas pense nisso. Dedicar um tempo para definir tudo isso vai facilitar para você. Você precisa esclarecer e organizar suficientemente para confiar na sua avaliação do que é prioridade naquele momento. Então, só depois que você colocar tudo no papel e você entender as coisas que você tem que fazer, organizar as suas coisas, é que você vai confiar plenamente na sua avaliação do que é prioridade e o que não é. Gente, porque se a gente não anotar tudo para esclarecer e organizar, tudo na vida vai ser prioridade. E às vezes a gente está dando prioridade para coisas desnecessárias que nos gastam energia. Pensem nisso. Bom, revise e calibre seus compromissos em intervalos apropriados. Aqui eu trouxe uma outra lógica do GTD, né? Que ele fala que existem vários horizontes, né? Ao longo do dia, ao longo do seu calendário, para que você revise. Então, o primeiro deles ele chama de térreo, que é onde está o nosso calendário e nossas ações. Então, a gente precisa revisar e recalibrar se as coisas que estão ali, elas realmente estão onde elas deveriam estar. O próximo passo, então, é os projetos. Aonde está meu projeto? Será que agora eu consigo executar ele? Segundo horizonte, áreas de foco e responsabilidade. O segundo horizonte é a família de vocês. Então, o calendário, que é o térreo, pensa numa pirâmide aí, tá? A base da pirâmide são as ações que você precisa fazer. Então, você sabe o que você precisa fazer, já está no calendário. Agora você vai colocar as coisas do horizonte dentro disso. Então, o meu projeto, consigo colocar ele dentro de um calendário? Ainda não? Deixo ele ali no horizonte 1, que é para ele ficar perto, para que eu organize ele em breve. Deixa a minha família... Gabi, então você está dizendo para eu dar prioridade para os projetos? Não, não é isso em relação à sua família. É que a família, ela está sempre ali no calendário. Então, ela é uma área de horizonte 2. É uma área que você tem foco e tem responsabilidade. É uma coisa que você sempre vai priorizar. E às vezes você prioriza acima de você, acima das suas coisas. Então, se você tem o calendário, você consegue organizar para que você faça as suas atividades, seus filhos também, seu marido também, e que vocês também passem um tempo junto. Terceiro horizonte ali são as metas e objetivos a curto prazo. Aonde você quer estar em 1 a 2 anos? Aonde você quer estar? Esse é o horizonte 3. O horizonte 4 são visões de médio prazo. Aonde você quer estar e o que você quer ser daqui 3 a 5 anos. E o horizonte 5 são propósitos e princípios. Aqui é justamente será que eu me tornei a pessoa que eu queria ser? Ou será que eu ainda tenho que evoluir para me tornar quem eu quero ser? Para o propósito que eu tenho para a minha vida, para o propósito que eu tenho para mim. Então, esse é o horizonte 5. E o horizonte 5, infelizmente, às vezes ele é
impalpável dentro de um calendário. Eu não consigo pôr uma data nele, mas eu posso fazer ações para chegar em quem eu quero ser. Deu para entender? Tudo bem? Gente, sua tarefa é descobrir o seu trabalho, sua tarefa é descobrir quem você quer ser e então, com todo o seu coração, se dedicar a ele, se dedicar às ações que você quer fazer. Para a gente fechar aqui, eu trouxe só para mostrar para vocês coisinhas que eu uso, tá? Que eu organizo a minha rotina. E aí finalizamos. Então, eu organizei a minha rotina e eu organizo a minha rotina de várias formas. A primeira forma, como que eu disse para vocês, eu uso muita agenda, o caderno da Magma, a minha agenda Tupperware e a minha agenda do Google. Gente, eu não vivo sem a minha agenda do Google. Eu vivo sem o caderno, eu vivo sem a agenda Tupperware, mas a minha agenda do Google, ela é muito completa. Eu tenho tudo nela, tudo. Então, ela fica sincronizada do computador com o celular e eu uso ela nos dois. Então, tudo que eu coloco aqui no computador atualiza no meu celular. Outro sistema que me ajudou muito são os post-its. Eu tenho post-it espalhado pela casa inteira, dentro do guarda-roupa. Eu tenho post-it na sala. Eu tenho post-it lá no escritório, na minha mesa. Eu tenho um Tupper Fruits. Lembra quando veio os Tupper Fruits verdinho? Cheio de post-it. E eu pego aquilo para revisar, porque aquilo são papéis. Então, eu reviso se eu já posso jogar fora, se eu preciso arquivar, se vai ficar ali. Eu tenho uma instantânea dos Minions também, que já está ficando cheio de post-it, de pensamento que eu tenho, eu coloco lá. Eu tenho no WhatsApp um grupo só comigo, que ele fica fixado na barra. Eu tenho as minhas conversas entre o meu WhatsApp pessoal e profissional. Eu uso um aplicativo financeiro para fazer controle dos meus gastos, e isso, para mim, se tornou uma prioridade na minha vida. E esse aplicativo chama Mobilis, é um aplicativo financeiro. Eu uso um aplicativo de gastos nas viagens que eu faço, chamado Splitwizy. Esse aplicativo é bem legal, facilita muito quando eu viajo com bastante gente. E eu uso um aplicativo chamado Wunderlist, ele infelizmente não existe mais. Se eu não me engano, ele não existe mais para a versão Android, ele só existe na versão iPhone, mas eu tenho ele no meu Android, então eu acho que quem tinha podia usar, mas existem vários aplicativos como ele, depois posso sugerir para vocês, que são aplicativos de anotar coisas. Então, para você anotar ali no aplicativo. E lá no Wunderlist, eu divido as ações, como eu disse para vocês, eu tenho lá algum dia talvez na rua, algum dia talvez no escritório, algum dia talvez na viagem. E eu tenho lá o íconezinho das informações gerais, que é onde eu anoto tudo, tudo. Senha do Instagram, do Facebook, do site, disso, daquilo, do cartão. Gente, tudo. Inclusive, eu anoto, às vezes meu pai e a minha mãe falam alguma coisa para mim de senha, eu anoto a senha que eles me falaram dentro dessa plataforma, porque eu sei que eles vão me perguntar, lembra que eu te falei a senha aquele dia? E aí tá lá, nesse bloco de notas que eu tenho, que é o Wunderlist. Aqui, ó, para vocês verem a minha agenda de abril do Google. Como eu fiquei muito tempo fora em São Sebastião, eu não tive muitas ações de reuniões. Então, boa parte das semanas aqui, ó, eu estava fora. Mas eu anoto tudo, inclusive os remédios. Eu anoto aqui, ó, João Prédio. Foi uma ação aqui no prédio, doutora, remédio, reunião. Eu anoto tudo. Aqui no meu WhatsApp, que eu brinquei com vocês que eu mando a lista, ó, mando a lista no WhatsApp. Funciona para algumas pessoas, eu não tenho, mas para algumas pessoas funciona. Esses quadros de tarefas, às vezes é uma coisa a se pensar. Você quer ter uma coisa mais palpável? Tem esses blocos aqui também, ó, esses bloquinhos de lista, eles são bem legais. Então, às vezes vale a pena investir um pouquinho ali para comprar, para ajudar vocês a organizar a vida de vocês. Esse aqui da esquerda é o aplicativo que eu disse para vocês que eu uso de controle financeiro, que é o Mobilis. E esse aqui é o Wunderlist. Inclusive, esse é o meu Wunderlist. Então, eu tenho projetos profissionais, projetos pessoais, próximas ações, aguardando resposta. Na época que eu printei, ó, eu estava aguardando 3 respostas. Algum dia, talvez. Assuntos a tratar. Então, às vezes eu quero conversar com alguém na distribuição, quero conversar com alguma empresária, mas não é algo urgente. Eu anoto nessa lista para lembrar de conversar com ela quando eu ver ela ou quando a gente estiver em ligação. Informações gerais, como eu disse para vocês, é tudo que eu anoto de informação numérica. Dicas de filme. Quando alguém me indica um filme, eu adoro, eu anoto aqui. Eu tenho a lista do supermercado. Aqui, a que eu menos uso é a lista do supermercado. Tenho uma lista dos produtos Tupperware que eu tenho no meu estoque.
Aqui de aniversário, eu criei uma lista de aniversário de coisas que eu queria comprar para o meu aniversário, quando eu fiz 30 anos, e essa lista está aqui até hoje. E eu tenho uma lista do curso da FGV, de coisas que eu precisava fazer na FGV, então eu tenho essa lista da FGV e tenho de outros cursos ali também dentro do aplicativo. Gente, é isso. Você tem que pensar sobre grandes coisas enquanto faz coisas menores. Se você liberar a sua mente das coisas menores, você terá tempo para pensar nas grandes coisas, mas ao mesmo tempo fazendo as coisas menores. Não é porque eu falei para você liberar a mente das coisas banais e anotar tudo, inclusive os compromissos com os filhos, que você vai deixar de executar os compromissos com os filhos. Não, mas você vai começar a ter qualidade de vida com ele, qualidade de vida com você, e também vai conseguir tempo para executar grandes coisas, pessoalmente e profissionalmente. Então, você tem que pensar sobre coisas grandes enquanto faz coisas menores, pois assim, todas as coisas menores estarão na direção correta. Eu acho essa frase muito bonita, porque assim as coisas que nós consideramos, às vezes, um pouquinho menos importantes, elas vão estar seguindo num fluxo sem que a gente se perca. Você vai conseguir equilibrar a sua vida. Bom, vou deixar a tarefinha aí para vocês, peço aí a demora da delonga, eu amo esse tema, peço desculpas, sou apaixonada por falar de gestão do tempo, e quero deixar uma tarefa para vocês aqui, que é o seguinte: 20 minutos por dia para você. Vou até fechar aqui a apresentação já. Eu quero que você tire 20 minutos por dia, a partir de amanhã, para você, para fazer alguma coisa por você. Gabi, o que eu vou fazer nesses 20 minutos? Você pode ler um livro. Lembra aquele livro que você sempre quer começar? Você não precisa sentar e ler o livro inteiro. Lê 20 minutos dele. Gabi, eu queria... eu lembro que na época, no passado, tinha uma líder que falou uma coisa que foi muito legal. Ela falou assim, eu queria ter mais tempo para Deus. E aí ela usou os 20 minutos por dia dela para orar. Porque ao longo da rotina dela com a família, ela não tinha esse tempo que ela parava e orava, porque ela nunca lembrava de parar e orar. Então, ela tirou esse tempo para parar e orar. Eu tive gente que parou literalmente 20 minutos por dia, na época a gente estava na pandemia ainda, para ficar no quintal tomando um sol, descansando, fazendo nada. Justamente, gente, fazendo nada. Foi a Bruna do Entusiasmo, eu nunca esqueço isso. Ela falou, Gabi, eu faço tudo para todo mundo o tempo inteiro. Eu só quero tomar sol 20 minutos por dia. Então, eu sento ali no banquinho, os meus filhos vêm, ficam gritando comigo e eu finjo que nada está acontecendo. 20 minutos por dia. Esse é um hábito, gente. Às vezes 20 minutos por dia não vai dar, mas é um hábito que você tem que aprender a tirar um pouquinho do dia para você. Então, às vezes você quer ver um vídeo no TikTok, quer ver uma videoaula, queria revisar um conteúdo de um curso da igreja, queria ver um vídeo no YouTube que me indicaram, até um filme. Você pode ver o filme, o filme tem 3 horas. Se você dividir 20 minutos por dia, em uma semana você vê o filme. Você nunca tinha tempo para ver o filme, mas se você assistir 20 minutos dele todo dia, você vai ver o filme. Já pensaram nisso? Pô, tem um filme que eu estou morrendo de vontade de assistir, mas não consigo parar para assistir, assiste 20 minutos dele. Então, é isso que nós vamos conversar ao longo da semana. Vou querer saber como está a organização do tempo de vocês, da rotina de vocês. Quero que vocês me procurem para a gente conversar sobre isso. Gabi, tá certo? É isso mesmo? É isso que eu fiz? Vou encaminhar o link lá do vídeo do Casal Produtividade. Vou encaminhar, acho que até antes de mandar o meu de hoje. Mas é isso. Quero que vocês pensem no que a gente conversou aqui, anotem tudo, capturem tudo, esclareçam e organizem a vida de vocês, porque isso vai fazer total diferença, gerenciar o tempo. Gerenciar o tempo vai ser muito importante. E ao longo desse gerenciamento do tempo, já coloca aí na sua agenda, qual é o período de 20 minutos por dia que você vai dar para você? Sabe o que eu faço hoje no escritório? Eu não tiro horário de almoço, né, gente? Então, eu começo a trabalhar cedo, paro tarde, não tiro horário de almoço. Tem dia que eu paro lá no escritório, fica a Valéria numa mesa, eu na do meio e o Edson na outra. Daí a Valéria começa a falar comigo, eu falo assim, peraí que eu tô no meu tempo. Aí eu fico vendo vídeo no TikTok. Aí eu assisto 20 minutos de vídeo no TikTok e daí eu volto para trabalhar. Sabe o que isso faz comigo? Com que eu volte a trabalhar mais produtiva. Porque eu tirei a cabeça 20 minutos para focar em outra coisa, que não era aquilo. Então, às vezes eu estava com um pensamento de uma coisa que eu queria e não veio naquela hora.
Só que daí eu parei 20 minutos para pensar em mim, e olha que coincidência, a água do rio se reencontrou. Tá bom, gente? Então, venham, conversem comigo. Vou encaminhar o vídeo do Casal Produtividade lá para vocês verem. Depois, quem quiser os aplicativos aí também, eu faço a indicação dos aplicativos. Gosto bastante. Mas pense no que é melhor para você. Não é porque eu falei que funciona para mim que vai ser o que funciona para você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do primeiro encontro. Quero deixar aberto aí agora, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Ninguém falou nada comigo. Falei sozinha. Eu só acho que você não fez história, você fez psicologia, porque tudo que a minha psicóloga fala, você falou. Anota! A sua insônia não é porque você não tem sono, é porque você fica pensando naquilo, não deixa você dormir. Põe no papel que você vai dormir. Gente, isso é bem, muito sério, né? Para a vida da gente, para tudo, assim. Então, muito legal. Estou muito feliz, assim, com o primeiro dia e empolgada para os próximos. Obrigada aí. Agradeço, Viviane. Bom, é isso. Se alguém quiser dar mais uma palavrinha, Viviane brincou, parece que eu fiz psicologia, mas é muito do próprio curso que eu fiz, né, com a Tupperware e depois, no ano de 2020, 2021, gente, eu fiquei assistindo muita aula de graça no Sebrae, aula de graça em várias plataformas. Depois na época que eu fiz a pós-graduação na Mackenzie, a gente teve também uma parte de neurociência, né, que trabalha bastante isso, mas é uma coisa fundamental que você acabou de falar, que, assim, para mim também foi muito fundamental, eu passo na psicóloga. Não sei se vocês viram ali na minha agenda da semana, toda terça-feira, 9 horas da manhã, tem uma moça chamada Débora. E eu falo dela assim, gente, agora a Valéria, agora eu não posso, vou na Débora. Mas quem que é a Débora? A Débora é minha psicóloga. Não consigo abandonar ela. Esses dias ela quis me dar alta, eu falei, você não seja louca, que eu sei onde você mora. Vou atrás de você, eu preciso de você para alinhar meu chakra aqui, ó. Mas hoje, a gente tem uma relação que nem diz ela, Gabi, a gente precisa ter com quem conversar. Então, a gente precisa ter alguém para conversar, às vezes, que deve ter surgido vários insights de várias coisas para vocês, e vão surgir ao longo do curso, porque às vezes falta a gente conversar com uma pessoa que está no mesmo fluxo que a gente, com uma pessoa que quer as mesmas coisas que a gente, está buscando as mesmas coisas. Então, eu acho que é isso, é o mais importante. E a história trouxe bastante disso para mim também, viu, gente? Não se enganem, não. A parte de licenciatura é muito profunda na psicologia. Bom, gratidão, vou deixar vocês descansarem, voltar para a família de vocês. A gente se encontra segunda-feira, 7 horas de novo, para a gente falar sobre o WhatsApp Business e Telegram. Vamos entrar aí um pouquinho na parte de tecnologia nos 3 próximos workshops. A minha ideia é justamente mostrar um passo a passo da plataforma para vocês, o que vocês podem aproveitar dessa plataforma. Sei que algumas de vocês já conhecem, já usam, mas a ideia justamente aqui é prover um pouquinho mais de conhecimento e deixar todo mundo também no mesmo patamar, afinal de contas, o primeiro módulo é arrumando a casa, então essa é a ideia. Um grande beijo, uma ótima noite. Eu vou abrir o grupo. Eu tenho uma tradição, a Regiane sabe disso, eu abro o grupo e eu vou deixar o grupo aberto hoje à noite e amanhã cedo eu fecho ele, tá bom? Para que vocês possam falar para os colegas de vocês o que vocês acharam do primeiro dia de workshop. Incentivar para que elas assistam ele depois. Tá bom? Um grande beijo, Socorro, Viviane, Regiane e Fernanda e Valéria. Ótima noite para vocês. Obrigada, bom descanso. Obrigada.